Isso foi na semana Pois passada. foi. Já estávamos aqui outra vez a cantar a música de D'Artagnan. Claro. D'Artagnan. E dar-te ao livro. Está ali. Pois é, estamos aqui a fazer uma sugestão de presentes de Natal, o livro da nossa rubrica Vamos Todos Morrer Outra Vez. Trouxemos aqui 100 mortos, como estamos fartos de dizer, 100 mortos destes mais de 1000 que estamos aqui a fazer há tanto ano, Tanto ano na muerto, rádio tanto pública. muerto. Isto é uma Minha vergonha. nossa. Isto fosse uma rádio privada já não existia. Oh pá, morria um ou dois e acabava. Exatamente. E hoje? Bem emocionante. Quem que vai para a cova, trazemos. menino? É verdade. Neste dia estávamos em 1736 e morri em Malta. Malta! Malta! Não falta Então, animar a então, Malta. então, O que faz falta. Isso quer ser Não, cada tal e Malta. qual. E morri aos 73 anos. Falo do grão-mestre da própria Ordem de Malta, Dom António Manuel de Vilhena, não de Viena, de Vilhena. Manuel de Vilhena é o seu apelido. O patrão, portanto. O patrão, o grão-mestre Da da Ordem. Ordem. E portuguesíssimo. Ele nasceu em 1663 em Lisboa e era filho do conde de Vila Flor e da mulher. Se fosse bem. Só fosse. A mulher, curiosamente, era a condessa de Vila Flor pelo casamento. Podia não ter sido. Agora, Estava a claro, ver. tudo gente o melhor que havia em Portugal na altura. E é assim que, como muitos outros nobres, ele vai entrar para a Ordem de Malta, de que vai chegar a ser o posto mais alto, grão-mestre. E o Será que recebiam uma carta a dizer assim: Nem junta-te à foi malta? escolhido. Junta-te à Queres juntar à malta. malta? Pessoal, e vamos saber isso, o que é a Ordem de Malta, é verdade. Teremos de recuar muito tempo para contar o que é a sério? Ordem de Malta, muito Uau. tempo mesmo. Até se calhar bastante mais, bastante atrás mesmo. Como nós sabemos, Cristo morreu em Jerusalém, sabias isso? Ok, Tudo bem, confirma-se. confirma-se. Depois o que ele fez 3 dias depois já é outra Pois, questão. sim. Claro. Cada um com a sua. Cada um que acredita no que quiser. Jerusalém é uma cidade na Palestina, hoje sob a administração de Israel, e na altura sob o domínio romano. Era uma cidade também, uma zona do mundo também ocupada por este império. Ora, os primeiros fiéis desta nova religião, pouco mais eram os primeiros cristãos, pouco que seguem Cristo, não é? E depois dele ter morrido, era um pouco mais do que uma seita que dura alguns séculos, mas Aquele uma seita. núcleo, Muito não pouca é? gente, Claro, muito pouca gente, claro. muito pouca gente. Claro, eles depois chegam a Roma e gente perseguida, não é? Gente perseguida, nós sabemos, o incêndio de Roma, do tempo do Nero, foi usado, mataram. O circo romano mandavam cristãos e ser comidos pelos leões, portanto, era uma gente muito, muito perseguida, morta. Era uma seita mesmo, uma seita pequena. Até que, já uns séculos depois de chegarem a Roma, é o próprio imperador Constantino que se vai converter ao cristianismo, a ele e a todo o império. Que Estávamos- gesto esse. que sim, que muda o curso da história da Claro. Europa, pelo menos, e do mundo. Mas da Europa, sim. Estávamos no ano 312, já da nossa era, pois porque Cristo Sim. já... Faz sentido. Portanto, 300 anos depois da morte de Cristo, mais ou menos, a Europa torna-se, a Europa e parte do mundo torna-se cristã. É assim que senão teria sido uma seita que talvez tivesse desaparecido. Dá de ser a figura também, uma das mais poderosas da sua era, não mas é? era seguida por uma seitazinha. Pois. E o imperador romano converte-se e assim o cristianismo torna-se uma religião Incrível. universal. É verdade. E o imperador Constantino manda a sua própria mãe, que se chamava Helena, fazer um reconhecimento do terreno pela Palestina. A Olha, é senhora- o que eu faria. Se Sim, estivesse no mandavas lugar a tua dele, mãe, a minha mãe sim. Helena mandava. Tal e qual. Vá lá, por favor. Ver inspeça- como é que aquilo está ver na aquilo. Palestina, se é preciso obras. Agora, a senhora, esta Helena, não só encontrou o lugar onde Cristo tinha sido posto depois de crucificado, não vou dizer enterrado, porque não foi enterrado, onde tinham posto depois da crucificação, depois de ser crucificado, depois de Sim. ser da cruz. Sim. E o Constantino, a bem liga a dizer assim: encontrei aqui o próprio sítio onde puseram Cristo depois dele ser morto. E ele disse: oh mãe, agora tenho que desligar que estou numa reunião. Estou aqui numa cena, já ligo. Exatamente. E manda lá construir a Igreja do Santo Sepulcro, ainda lá está, em Jerusalém. E ela própria, a Helena, são umas histórias curiosas, não é? Achou também uma das mais importantes relíquias do cristianismo, a chamada cruz verdadeira, um bocado de madeira que teria sido a cruz de Cristo. Também achou Na o zona? manto. Lá, sim, Ok. tudo na zona. Alguém lhe veio dizer, e este é o bocado. Doutora, mas tinha temos aqui ainda acontecido mais. há 300 anos, Pois, não é? pois. Era assim uma Sim, coisa sim. antiga, mas não milenar como é hoje. E ela torna-se Santa Helena, é como ela é chamada. Ora, isto causou uma verdadeira onda de peregrinações à Terra Santa. Os cristãos
cristãos sabem, a mãe do imperador encontrou a cruz de Cristo e fizeram uma igreja lá em Jerusalém. E então toda a gente, até tu terias ido e eu, íamos à Terra Santa a ver isto, como hoje se faz. A Rainer começou logo a viajar imenso. Toda a gente assim, começou principal destino. uma onda, mesmo uma onda gigante Claro. de peregrinações. Vamos ver o sítio onde estava Cristo, vamos ver a cruz verdadeira de Cristo. Tenho tanta curiosidade como é que se passava essa informação, como é que isso de repente, em semanas, em meses, se torna Pois, uma pelas igrejas, não é? boca a boca, palavra, Boca a boca, não é? os padres Claro. dizendo assim, encontraram. E claro, isto não era, se calhar, não era toda a gente do povo que ia fazer esta peregrinação. São viagens gigantescas, Claro, a pé, claro. Mas iam muitos nobres, muitos cavaleiros, muitas pessoas lá iam bem, e também peregrinos. Os peregrinos não eram preciso ser ricos para fazer isto, mas dedicavas 1 ano ou 2 anos da tua vida a fazer esta viagem. Claro. E então, uns 300 anos depois, portanto, e lá continuou, começou a ser um centro de peregrinação. 300 anos depois da Helena ter encontrado lá já a fundação, em 600. 600, exatamente. Portanto, já no século VII, os árabes, com a sua nova religião islâmica, conquistam Jerusalém. Deixa de estar sob o domínio cristão. E as peregrinações dos cristãos não param, mas agora foi preciso negociar com os muçulmanos, que estavam o presidente da junta de Jerusalém, e começaram a viajar em grandes grupos para ser mais seguro, para não serem atacados pelos muçulmanos, e através de acordos entre os reis cristãos e os muçulmanos, criou-se uma rede de hospitais para receber os peregrinos. Aqui não no sentido moderno do hospital, mas também um hospital que acolhesse, quase mais hospedaria do que propriamente hospital. Sim. Não é que tratassem também de alguma doença, mas era que recebessem estes peregrinos. Essa palavra deve ter uma origem muito... Tem origem semelhante. Hospedaria. Hospedaria, sim, é a mesma raiz. Ok. A mesma raiz, exatamente, sim. O mais importante destes hospitais ficava mesmo ao lado da igreja do Santo Sepulcro, onde Cristo tinha sido posto. E era gerida por um homem chamado Gerardo. E é durante este tempo, estamos no ano de 1099, que os cristãos europeus decidem resolver as coisas de outra maneira. Estamos fartos de fazer acordos, há 400 anos que andamos a fazer acordos com os muçulmanos. Retomam a cidade, reconquistam a cidade de Jerusalém e lançam uma série de campanhas militares, a que nós chamamos as Cruzadas, e que eles na altura chamavam as peregrinações ou a Guerra Santa. Cruzadas vem só da cruz que eles traziam. E aqueles mas há um termo capacetes posterior. incríveis aqui. Sim, assim, para não protegidos verem no nada. nariz. Por causa das moscas, que eles iam muito depressa. Claro, aquilo. Para as moscas não Mosca na entrarem testa é nos horrível, olhos. não dá. Exatamente. E lá iam os nobres cavaleiros fazer derrotar os mouros, não é? Nós sabemos, já ouvimos falar disso das cruzadas. Logo na primeira, e depois de um grande cerco, reconquistam a cidade de Jerusalém. Muito sanguinário, não é? Este processo. Com muita violência. Sim. Houve várias. Contam-se mais ou menos nove cruzadas. Os portugueses também participaram, não é? Mas nesta primeira conseguem logo reconquistar a cidade de Jerusalém. E com isto, o tal Gerardo, que tinha fundado aquele hospital, vai ampliá-lo, até porque o número de peregrinos, quando a cidade voltou a ser cristã, aumentou. Milhares de pessoas, não é? E em 1113, o Papa vai reconhecer o hospital como uma instituição independente da Igreja Católica. Chamava-se assim Ordem do Hospital de São João de Jerusalém. E nos anos seguintes foi ganhando imensa importância, um pouco por todo o lado, porque foi abrindo dependências um pouco por toda a Europa, por parte do mundo, sim. E foi-se organizando com a complexidade das ordens religiosas. Ou seja, eram uma ordem religiosa, como outra qualquer, como os beneditinos, isto e aquilo, era a ordem do hospital, era assim que se chamava, uma ordem hospitaleira. Na altura, era apenas virada para a assistência e também para a caridade. Fundaram conventos, foi crescendo como uma ordem, até se tornar uma das mais importantes ordens em tamanho e em importância, claro. Até que da ordem hospitaleira se vai transformar também numa ordem militar, à semelhança do que aconteceu com a Ordem do Templo, aquilo que nós chamamos os Templários, que tinham cá em tomar a sua. Sim. Eles começaram também a ter muitos fortes, muitos castelos, deixou de ser só conventos, eram também uma ordem de guerreiros, gente que fazia a luta, não é? Um dos mais impressionantes chama-se o crack dos cavaleiros, não é o crack daqueles que eles fumavam, é o nome deste monumento na Síria, que eu penso que foi muito destruído agora na guerra. Uma coisa milenar, linda, é uma fortificação. Com um sítio para eles entrarem todos a cavalo, uns corredores, assim, uma coisa. Podem procurar também no Google, é bem bonito e acho que está parte destruído, claro. E agora são um poderosíssimo e verdadeiro exército esta ordem do hospital. Entretanto, Jerusalém vai voltar a sair das mãos dos católicos e a ordem vai se mudar, estava ali fixada em Jerusalém, sediada, apesar de ter ramificações em todo o mundo,
toda a Europa, vá. Estava ali e vai-se mudar para a ilha de Rhodes, na atual Grécia, fica ali a sua sede. E vai ser a primeira defesa do Mediterrâneo em relação aos muçulmanos, não é? Andavam sempre ali à espreita. O Mediterrâneo separa a Europa também do mundo islâmico. Criam ali uma espécie de fronteira de passe tal e qual, como a Torre de Belém em Aqui Lisboa. não nos tiram isto. Aqui não, está ali a Torre de Rhodes, tendes aqui, até levas com costas das mãos. Tal e qual. Só que os muçulmanos, no caso os turcos, acabam por conseguir, ocupam a ilha, e a ordem tem de voltar a fazer as suas malas e ir. É o imperador Carlos V que em 1530 lhes arranja uma casa nova, a ilha de Malta. Funciona como um Estado, passa a ser um Estado praticamente independente. E é assim que a ordem do Hospital se passa a chamar Ordem de Malta. É a origem do nome. E vai ser precisamente lá em Malta que o nosso morto, Dom António Manuel de Vilhena, vai ser eleito para o cargo mais alto, de grão-mestre. Estamos no ano de 1722. É o terceiro português a ocupar este posto e vai ser um dos mais estimados e um dos mais importantes grão-mestres da Ordem de Malta. Que rede, milenar. Porque ele, sim mesmo, Uau. quase contemporâneo de Cristo, não é? Não, estás a exagerar, 300 anos. Sim, mas menos bem, de quase, Cristo, em 2000. Sim. É verdade, já vai. Já vai longa. Não há muitas empresas a durar tanto tempo. Aliás, mil anos, estávamos aqui a fazer mal as contas. Depois, ele consegue defender a ordem em relação aos turcos. Os turcos tentam invadir a ilha de Malta e ele consegue pôr aquilo tudo. E, portanto, deixou seguramente muitas saudades quando morreu lá em Malta. Mas vinha mais uma estocada a caminho. Umas décadas depois, o Napoleão, agora imperador de França, invade a ilha, expulsa a ordem, não gostava daquilo, vamos embora. A coisa foi de tal maneira que durante uns anos parece que tinha desaparecido uma ordem que tinha 1000 anos. Dispersaram-se, não tinham sede, não tinham nada, aquilo é perseguidos de todo o lado, até que conseguem um outro território, bem mais pequeno, é um palácio, hoje a sede da Ordem de Malta, é um palácio em Roma, onde fica a sua sede, e ganharam o estatuto de soberania. Eles é um Estado. Apesar de ser um palácio só. A Ordem de Malta é um Estado, emitem os seus passaportes, tem tudo exatamente. Tem uma particularidade no direito internacional, é o único Estado que está subordinado ao poder do Papa. Mas de resto, funciona como se fosse um país, só que é do tamanho, é uma ordem soberana, se quiseres assim. Tem uns metros quadrados. Sim, é um palácio em Roma, claro. Tem quase 1000 anos de existência, claro. E contam agora com 15 mil membros, uns religiosos, outros não, e mais de 100 mil voluntários que continuam a assegurar as suas missões de assistência e hospitais também. Há hospitais da Ordem de Malta em todo o mundo mesmo, com o foco nos idosos, nos refugiados e também nos doentes. Também estão presentes em Portugal, aliás, desde a própria fundação do país. Foi Dona Teresa, mãe do Dom Afonso Henriques, que lhes dá a primeira ordem para ficarem em casa. Uma sede. Exatamente. E se ficaram cheios de vontade de entrar para tão antiga organização, eu digo-vos já, não é fácil. A entrada na ordem como membro é altamente restrita, com a maior parte dos candidatos, depende do grau a que se candidatem, a terem de provar a sua ascendência aristocrática ou nobre dos 4 avós. Lixem-se. Chumbado. E é daí, claro, e é daí que vem a cantiga que o Tiago já aqui lembrou, e se o António quer ser cada malta, tem de provar a sua ascendência nobre até ao fim. O Dom António Manuel de Vilhena morreu faz hoje 287 anos.